pegar aqui na tradução do Novo Mundo, que eu acho interessante. Eu uso sempre a tradução do Novo Mundo quando eu falo com eles, né? João, capítulo 17, versículo 3. Está escrito assim: isto significa vida eterna, que absorva o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele a quem enviaste, Jesus Cristo. Pastor, onde está o problema aqui? Gente, lá em João 1, está escrito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, está falando que Jesus é Deus como Deus Pai. Só há um Deus verdadeiro, porque o texto está dizendo aqui, só há um Deus verdadeiro. Então João 1,1 está dizendo isso. Agora, se eu vou pensar como a TJ, no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus, então ali aquele verbo não era o Deus verdadeiro, era apenas um outro Deus. Como é que nós vamos explicar João 17,3? Porque está dizendo que a salvação ou a vida eterna é esta, que te conheço como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então veja, mesmo argumentando que Jesus é um outro Deus, a pergunta seria, que tipo de Deus ele é? Falso ou verdadeiro? Porque aqui em João 17,3 está escrito que só existe um Deus verdadeiro. Um. Não tem dois deuses verdadeiros. Só um. E aí João 1,1 está falando que Jesus é Deus. A pergunta é, que Deus ele é? Lá em João 1, está escrito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, está falando que Jesus é Deus como Deus Pai. Só há um Deus verdadeiro, porque o texto está dizendo aqui, só há um Deus verdadeiro. Então João 1,1 está dizendo isso.
Uma das mais célebres discussões teológicas que esse texto suscita envolve a última parte do texto, onde nós temos a seguinte oração: Kai theos en ho logos. Afinal, o verbo, ou de acordo com a NVI, aquele que é a palavra de Deus, é Deus ou um Deus? E responder essa complexa questão gramatical não é simples, mas vamos lá. Em primeiro lugar, precisamos entender um pouco da estrutura sintática dessa oração. Repare que o verbo principal é o verbo en, que está no imperfeito do indicativo ativo do verbo emi. O sujeito é o substantivo definido, ou também chamado articular, ho logos, que está no nominativo, e o predicado nominal é o substantivo anartro, theos, ou seja, o substantivo que não vem acompanhado do artigo definido. Todo principiante na língua grega aprende que temos na língua grega apenas um tipo de artigo, que é o artigo definido. A sua ausência pode indicar que esse substantivo é indefinido. Note, pode significar, mas não necessariamente. Se seguirmos essa lógica, a tradução da nossa oração ficaria assim: e a palavra era um Deus, já que theos aparece sem o artigo. Agora, se eu vou pensar como a TJ, no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus, então ali aquele verbo não era o Deus verdadeiro, era apenas um outro Deus. Como é que nós vamos explicar João 17,3? Porque está dizendo que a salvação ou a vida eterna é esta, que te conheço como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então veja, mesmo argumentando que Jesus é um outro Deus, a pergunta seria: que tipo de Deus ele é? Falso ou verdadeiro? Porque aqui em João 17,3 está escrito que só existe um Deus verdadeiro. Um. Não tem dois deuses verdadeiros. Só um. E aí João 1,1 está falando que Jesus é Deus. A pergunta é: que Deus ele é?